Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Petit Invest. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 16 minutos da sexta-feira, 1º de agosto de 2025. Aliás, tarifaço ficou para a semana que vem. Não começa agora, 1º de agosto. Donald Trump deu mais tempo para que as pessoas se preparem. Afinal, ele está sempre muito preocupado com a previsibilidade. Temos aqui o professor Bagdadi, Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumante, descansado e tarifado, porque ele não se encontra nas exceções às tarifas impostas pelo Donald Trump. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais temas econômicos do ambiente de negócios internacional desses últimos dias. Esse é o espaço do Petit Invest. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse Petit Invest número 80, no fatídico, ou era para ser fatídico, ou nem tanto, 1º de agosto, né? Falando tanto sobre essa data, o tarifaço e tal. E hoje nós temos, finalmente, o dia 1º de agosto. Nesse episódio, Daniel, que é um oferecimento da Rio Claro Investimentos. Num cenário complicado como esse, né, Daniel? Vai ter tarifa, não vai ter tarifa, você pede previsibilidade. Naturalmente, a preocupação com o seu patrimônio, aquilo que você amealhou ao longo da vida, aquele dinheiro que você guardou, aquilo que você recebeu de herança, o patrimônio que você juntou e que você quer garantir que tenha rentabilidade e segurança, fica naturalmente em xeque. É muito importante você ter uma equipe que seja capaz de te orientar da melhor maneira possível. Por isso a gente indica a Rio Claro Investimento, o link está na descrição desse episódio. Daniel, o que eu queria puxar com você hoje aqui é, no meio dessa questão toda de tarifa, né, uma tarifa bastante elevada que está sendo aplicada, que vai ser aplicada, né, nos próximos dias contra o Brasil, a despeito das exceções, há uma tarifação Ou bastante não, né? relevante, enfim, sabe-se lá também, pois é. Eu acho importante a gente tentar entender um pouquinho, Daniel, qual é o peso real que os Estados Unidos têm para a economia brasileira. Aqui, deixando de lado questão ideológica, se gosta dos Estados Unidos, se não gosta, se você quer ir para a Disney, se você não quer, se você vê série americana, se não vê. Não, deixando isso tudo de lado, tirando a importância simbólica e cultural dos Estados Unidos, como é que você definiria, Daniel, a importância real que os Estados Unidos têm para a economia brasileira hoje, no ano de 2025? Eu definiria, Tanguy, como uma importância em declínio. Afinal, fazendo uma análise relativa e não absoluta, o peso dos Estados Unidos no comércio e também no influxo de investimento estrangeiro direto para o Brasil tem diminuído bastante ao longo das últimas décadas. Durante muito tempo, os Estados Unidos reinaram absolutos. Eram o principal destino das exportações brasileiras, eram a principal fonte do investimento estrangeiro direto que entrava no Brasil. O que a gente observa hoje é que a maior parte do estoque de investimento estrangeiro direto no Brasil ainda é proveniente dos Estados Unidos. A gente está falando aí de algo que oscila um pouco, dependendo da fonte que você utiliza, mas na casa de 250 a 300 bilhões de dólares. Mas no que diz respeito a influxo, os americanos foram ultrapassados pelos chineses. Quer dizer, o dinheiro entrando hoje é maior chinês do que americano. No que diz respeito ao fluxo de comércio, algo semelhante acabou acontecendo. Os Estados Unidos foram o principal parceiro comercial brasileiro até a crise de 2008. A crise de 2008 fez com que os Estados Unidos fossem suplantados pelos chineses e de lá para cá, essa distância entre China e Estados Unidos até abriu. E a gente pode observar que o peso dos chineses no comércio exterior brasileiro hoje é bem maior do que o peso dos americanos. Aliás, Daniel, quando a gente pega esses dados de comércio, é a primeira coisa, né? Você falou que durante muito tempo os Estados Unidos reinaram absolutos como principais parceiros comerciais do Brasil. Foi muito tempo mesmo, né? Foi quase um século. Os Estados Unidos se tornaram os maiores parceiros comerciais do Brasil ainda durante a Primeira Guerra Mundial, no ano de 1916, e perderam esse posto logo depois da crise de 2008, né? O primeiro ano em que a China foi a maior parceira comercial do Brasil foi o ano de 2009. Hoje, o comércio do Brasil com a China é o dobro, praticamente, do que o comércio do Brasil com os Estados Unidos. Apenas a título de comparação, no ano passado, 2024,
o Brasil teve trocas comerciais com a China de 158 bilhões de dólares, enquanto com os Estados Unidos foi 80. Então a diferença é de 158 para 80. Outra diferença importante também, Daniel, quando você fala sobre essa importância em declínio, é que ao longo de boa parte da história o Brasil foi superavitário com os Estados Unidos. Ou seja, fazer comércio com os Estados Unidos era uma forma de entrar de forma líquida dinheiro no Brasil, né? Dinheiro é moeda forte no Brasil. Hoje, o Brasil, na verdade, desde a crise de 2008, o Brasil foi sempre deficitário com os Estados Unidos. Hoje é um comércio muito equilibrado, né? Quando a gente pensa ali no ano de 2024, praticamente não teve déficit, mas o Brasil chegou a ter déficits bastante grandes, bastante expressivos com os Estados Unidos. Já com a China, a gente está falando sobre um comércio superavitário, bastante superavitário, aliás. O Brasil chegou a ter, em 2023, por exemplo, um superávit com a China na casa de 50 bilhões de dólares. No ano passado caiu um pouquinho, mas ainda assim, 30 bilhões de dólares de superávit. Só para a gente ter uma comparação, Daniel, o comércio do Brasil com a Europa, claro que a gente está falando aqui sobre a União Europeia, né? A gente está falando sobre 27 países, hoje é maior do que o comércio do Brasil com os Estados Unidos. Eu sei que pode parecer meio óbvio, né? Pô, mas é um país contra 27. Mas, historicamente, os Estados Unidos são comercialmente mais importantes do que a União Europeia. O comércio do Brasil com a União Europeia no ano passado foi de 95 bi, contra 80 do comércio do Brasil com os Estados Unidos. E aí, quando a gente estima o impacto de um tarifaço sobre a economia brasileira, a gente está falando de um tarifaço que impacta um pedaço da economia brasileira que não chega a 2%. Se a gente considera aí as exportações brasileiras com destino aos Estados Unidos. O Brasil é um país que, historicamente, exporta muito pouco em proporção do PIB, né? As exportações de bens e serviços em proporção do PIB costumam estar ali na casa de 11%, 12% do PIB, enquanto a gente sabe que tem países que esse número chega a bater 55%, 60% do PIB. É lógico que países mais integrados comercialmente com o mundo tendem a ser mais impactados por um tarifaço dos Estados Unidos. O Brasil, como é pouco integrado e como diminuiu muito a sua dependência dos Estados Unidos, os Estados Unidos perderam um peso muito relevante nas exportações brasileiras, o impacto por aqui tende a ser relativamente comedido. Agora, claro, existem setores que dependem brutalmente dos Estados Unidos, setores que podem ser destroçados se o tarifaço for efetivamente colocado em vigor, mesmo com as exceções que estão sendo sugeridas. Isso não é pouca coisa. Muita gente pode ter o seu negócio arruinado, muita gente pode ficar desempregada por conta do tarifaço imposto pelo Donald Trump ao Brasil, mas é importante colocar em ordem de grandeza. O Brasil não é o México. O México tem mais de 80% das suas exportações com destino aos Estados Unidos. O México tem mais de 40% de exportações em proporção do PIB, quer dizer, as exportações têm um peso muito grande no PIB mexicano e as exportações que são muito pesadas no PIB mexicano são altamente concentradas nos Estados Unidos. No Brasil, ao contrário, o Brasil exporta pouco e dessas exportações, um percentual que caiu muito vai direto para os Estados Unidos. Alguns dados aqui, Daniel, que eu acho importante. Você falou da importância do comércio entre México e Estados Unidos para o México, né? Você falou aí na casa de 80%. O Brasil, Daniel, quando a gente pensa na participação dos Estados Unidos nas exportações brasileiras, a gente está falando em 12%, dados oficiais. Tá? Em termos de importações, os Estados Unidos são responsáveis por 15,5% do que o Brasil importa do mundo. Ou seja, tem impacto. Tem, mas não é um impacto tão grande, né? Eu acho perfeito sua colocação, do que se a gente comparar com alguns outros países. Agora, olhando por outro lado, Daniel, quando a gente fala sobre essa comparação, eu fiz uma comparação agora do comércio do Brasil com os Estados Unidos e do comércio do Brasil com a China. E pode dar a impressão de que eu estou dizendo assim, não, o comércio do Brasil com a China é que importa. Com os Estados Unidos, não tanto. Só que a gente tem que tomar cuidado porque é um comércio de características muito diferentes. O que o Brasil vende para a China são basicamente produtos de pouquíssimo valor agregado. O Brasil vende para a China basicamente soja, minério de ferro e petróleo. Esses três produtos perfazem coisa de 80% da pauta de exportações brasileiras para a China. É importante? Traz moeda estrangeira para o Brasil? Traz. É claro que é importante. Quando a gente olha para os Estados Unidos, no entanto, a gente tem uma característica um pouco diferente. A gente vende matéria-prima para os Estados Unidos,
Claro que vende, mas a gente também vende produtos para os Estados Unidos que têm uma quantidade razoável de valor agregado, como é o caso dos aviões. Você está falando sobre uma das indústrias de ponta que o Brasil tem. O principal mercado são os Estados Unidos. Suco de laranja. Ah, mas é laranja. Mas é uma laranja processada, né? Então tem um nível de agregação de valor. Calçados, claro. Então a gente está falando sobre uma agregação de valor que não pode ser ignorada, né? Então, apesar do comércio ser, é verdade, metade do comércio do Brasil com a China, apesar do Brasil ter déficit ao longo dos últimos anos com os Estados Unidos, ainda assim não é um país que a gente gostaria de ter uma briga como essa. Isso é importante. O Brasil, se pudesse, não entraria nessa briga comercial com os Estados Unidos, né? É verdade, Tanguy. E quando a gente pensa no impacto humano, isso também não é desprezível. Eu estava olhando, Tanguy, o mercado de açaí. O Brasil aumentou muito as exportações de açaí para os Estados Unidos. Aliás, já é o principal destino das exportações de açaí do Brasil. E a gente está falando de uma produção que é muito pulverizada, quer dizer, é muito concentrada no estado do Pará, mas muita gente acaba trabalhando nesse segmento para que o açaí seja aí coletado, embalado e enviado para os Estados Unidos. E esse é um setor que pode ser fortemente impactado caso o tarifaço do Trump seja mantido. O açaí não está entre as exceções. As aeronaves da Embraer estão, muito por conta da pressão dos empresários americanos. Aliás, isso foi algo que me chamou bastante a atenção. Me parece que a lista de exceções que a Casa Branca apresentou nessa semana foi muito temperada pela pressão dos empresários americanos. É aquele empresário que bateu na Casa Branca e disse: pelo amor de Deus, eu já comprei uma aeronave da Embraer, ela é ótima, custa uma fortuna, eu já paguei um pedaço e agora você está dizendo que vai meter 50% quando a entrega acontecer daqui a um ano e meio, daqui a 2 anos. Volta atrás, porque não é possível, não tem outro fornecedor alternativo, não existe outra empresa como a Embraer no mundo para me fornecer uma aeronave de médio porte como a Embraer me fornece. Me parece que foi um pouco por aí, Tanguy. É isso que acabou fazendo o Trump recuar, mas de qualquer maneira a gente está falando de algo em torno de 55%, 57% das exportações brasileiras ainda sujeitas ao tarifaço. Ou seja, 12% das exportações brasileiras vão para os Estados Unidos. E algo em torno de 57%, 55% desses 12% serão impactados pelas tarifas se efetivamente elas forem mantidas. O impacto sobre o PIB brasileiro não é grande, mas quem é impactado pode ter a sua vida devastada, pode ter a sua vida destruída, vai perder o seu emprego, vai ter o seu setor desmontado e não é algo a ser ignorado. Mas, de novo, a dependência do Brasil não é a dependência do México, não é a dependência da Europa. A Europa também tem exportações para os Estados Unidos muito relevantes para o seu crescimento, não é a dependência da Coreia do Sul, não é a dependência do Japão. O Brasil, nesse sentido, ele é potencialmente muito menos impactado com tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. E, claro, ainda não sabemos se essas tarifas vão ser mantidas para valer quando o prazo terminar. Quem diria que chegaria o dia, né, Daniel, em que não ser integrado ao mundo valeria a pena, né? O Brasil, nesse sentido, acaba sendo bastante beneficiado, exatamente porque não se integra tanto às cadeias de comércio globais. O que foi um desastre durante muito tempo, né? Porque o Brasil perdeu uma janela imensa de oportunidade de crescer ao longo das últimas décadas. Quem era integrado cresceu acima da média mundial, mas o vento virou. Agora, quem é mais integrado está mais vulnerável dentro de um cenário onde os Estados Unidos impõem uma guerra tarifária e o impacto sobre o PIB dessas pessoas tende a ser grande. Isso ajuda a entender um pouco a Europa, porque a Ursula von der Leyen, cedeu muito. Ela está muito mais pressionada do que o Brasil. O Brasil não está tão disposto a ceder. O Brasil está muito menos pressionado. Potencial impacto sobre a economia brasileira é muito, muito, muito menor do que o potencial impacto sobre a economia europeia de um tarifaço do Donald Trump. Isso também ajuda a explicar determinados comportamentos, ajuda a explicar o comportamento da Cláudia Sheinbaum, que está sendo super cuidadosa, que está tendo ali um relacionamento bem próximo ao Trump, dentro do possível, liga para ele, conversa com ele, tenta manter as coisas mais ou menos em funcionamento, adia por mais 3 meses o tarifaço do México. São muitos interesses
em jogo e claro que isso torna a análise muito mais complexa e imprevisível, num certo sentido. Daniel Souza, quando a gente pensa em termos de investimento, né, é importante a gente não esquecer que a gente está aqui no Petit Invest. O brasileiro, em especial, ele internacionaliza pouco os seus investimentos, né? O mais comum é que os brasileiros investam no próprio Brasil, o que é uma característica exatamente de um país que é relativamente isolado economicamente e tudo. Então, durante muito tempo não havia facilidades para você investir fora do país, uma série de restrições, até em termos de como fazer. Isso não era acessível para grande parte dos investidores brasileiros. Então, os brasileiros são internacionalmente reconhecidos como investidores que mantêm muito dos seus investimentos no Brasil. E é quase que um sinônimo para o investidor brasileiro quando você vai internacionalizar Estados Unidos. Então, no momento de crise como esse, Daniel, é muito importante você conseguir diversificar os seus investimentos e saber que dá para investir em outros lugares. Fica aqui a recomendação de quem pode te ajudar a fazer exatamente isso, que é a Rio Claro Investimentos. Montar uma bela carteira de investimentos para você, que tenha, claro, ativos no Brasil, que possa ter ativos nos Estados Unidos, mas está cheio de oportunidade no mundo para garantir que o seu patrimônio esteja protegido e que você consiga lá na frente a sua aposentadoria, que você consiga o seu conforto financeiro, sua independência financeira. Rio Claro Investimentos, link na descrição. Tanguy, nesse ambiente altamente imprevisível que a gente descreveu, não tem jeito. Diversificar seus investimentos como forma de mitigar risco e como forma de se proteger nesses mares tão turbulentos do cenário internacional. Daniel Souza, segunda-feira estamos de volta com mais um bate-papo. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.